A Ferrari vem se esforçando ao máximo para mudar, mas nunca muda. Essa temporada tem sido, quase toda, uma decepção. Esses são 5 pontos em que a Ferrari está errando de novo nesse ano. Volta final do Grande Prêmio do Azerbaijão. Lewis Hamilton é orientado na reta de chegada para devolver o 8º lugar a Charles Leclerc. Hamilton reduz a velocidade de mais de 340 km por hora para menos de 190, mas não basta, e ele cruza a linha pouco menos de meio segundo à frente de Leclerc. Não está claro se Hamilton confundiu a posição da linha de chegada, que em Baku é antes da de largada, porque Leclerc já estava em 8º quando eles cruzaram a linha de chegada. Tudo o que se ouviu na volta de desaceleração foi Hamilton emitir um som indistinguível assim que cruzou a linha, possivelmente reconhecendo que não tinha desaceleração o suficiente. É óbvio que nenhum dos pilotos se importava em ser o 8º ou 9º numa corrida em que Leclerc fez a pole e lutou pela vitória no ano passado. Mas não foi a primeira vez que a Ferrari se enrolou com isso em 2025. A troca de posições estratégica ou para permitir que um piloto mais rápido que seu companheiro ataque um carro à frente é comum na Fórmula 1, como é comum também a devolução dessa posição caso o ataque falhe. Mas a Ferrari tem dificuldade com isso desde que Hamilton chegou. Na China, onde os 2 carros foram desclassificados por infrações técnicas, Hamilton sugeriu que mandassem Leclerc passá-lo, mas mudou de ideia e, em seguida, a Ferrari lhe solicitou que desse passagem. A forma como a Formula One Management transmitiu a conversa de rádio da Ferrari com Hamilton irritou muito o chefe da equipe, Fred Vasseur, ao ponto dele reclamar com a FOM, porque achava que isso deu a impressão de que Hamilton estava se rebelando desnecessariamente. Mas, de qualquer forma, essa troca de posições não foi nada tranquila. E o mesmo aconteceu em Miami, onde os 2 pilotos ficaram insatisfeitos com as intervenções do pit-wall. Isso ficou claro com as mensagens sarcásticas de Hamilton, sugerindo que os engenheiros fizessem uma pausa para o chá enquanto decidiam o que fazer. E após ser mandado trocar de posição com Leclerc, emendou perguntando se também devia deixar o Williams de Carlos Sainz passar. Em Baku, o maior problema foi o erro de julgamento de Hamilton, e ele mais tarde se desculparia. Ele disse que recebeu a mensagem muito tarde, quando estava focado no carro da frente, mas isso mostra que talvez a comunicação da Ferrari tenha vindo um pouco tarde, e Hamilton pode ter demorado a reagir. Leclerc não se incomodou com o 8º lugar em um fim de semana ruim para a equipe, mas chamou a atenção ele ter comentado que as regras da Ferrari sobre o jeito dos pilotos competirem não foram respeitadas. Esse é o incidente mais recente em que Leclerc age corretamente e acaba prejudicado porque Hamilton não cumpre a instrução como devia. Mas é mais um exemplo das falhas da Ferrari na execução das corridas. Na Fórmula 1, execução significa converter todo o potencial do carro no melhor resultado de que ele é capaz, ou, no caso da Ferrari, não converter. É difícil lembrar de corridas desse ano em que a Ferrari chegou ao resultado ideal com seus 2 carros. A melhor foi na Áustria, onde Leclerc e Hamilton terminaram confortavelmente em 3º e 4º, atrás dos McLaren, mas tiveram a ajuda de Kimi Antonelli, que eliminou Max Verstappen na primeira volta. Fora a Áustria, essa temporada tem sido marcada por falhas fundamentais de desempenho ou oportunidades perdidas. Baku se enquadra nessa última categoria, mas é apenas o exemplo mais recente. A Ferrari terminou a sexta-feira em 1º e 2º, quase meio segundo à frente do resto. Não era provável que isso se repetisse no Qualify, quando as outras equipes melhoram seu ritmo. Mas um carro cair no Q2 e o outro ficar apenas em 10º no grid foi um fracasso enorme e também definitivo, porque essa corrida foi quase inteiramente definida pelas posições no grid. Os pilotos se queixaram que um queria os pneus do outro nos momentos decisivos do Qualify. No final do Q2, Hamilton queria o médio e ficou com o macio. No Q3, Leclerc queria o macio, mas ficou com o médio. Isso mostra que a Ferrari interpretou mal a mudança nas condições da sexta para o sábado e também não conseguiu definir qual era o melhor composto para eles, o macio ou o médio. Leclerc também não ajudou nada quando saiu da pista na frente de Hamilton no Q2, o que fez os pneus macios de Hamilton perderem o pico de aderência na volta decisiva. Mas como Hamilton comentou, não adianta guardar o pneu mais rápido, que nesse caso é o médio, para o Q3 se você não passar do Q2. Hamilton achava que se chegasse ao Q3, tinha carro para lutar pela pole. Para Leclerc, que chegou ao Q3, o problema foi o oposto. Ele foi bem com o pneu macio no Q1,
quando ficou a pouco mais de um décimo do primeiro tempo. E mudar para o médio no Q3 foi um passo para trás da Ferrari, já que ele não conseguiu aquecê-los. Leclerc disse que estava acelerando como um louco, mas que já estava 7 ou 8 décimos mais lento quando enfiou o carro na parede da curva 15. A Pirelli alegou que o médio, o C5, era cerca de 2 décimos mais lento que o macio, o C6, o que é uma diferença significativa entre o ritmo que os pneus permitiam e o que a Ferrari imaginou. Dito isso, eles não foram os únicos que acharam que o C6 não era bom. Verstappen acha esse composto terrível e gostaria que ele fosse definitivamente descartado. O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, não deu uma explicação concreta. Só sugeriu que a Ferrari foi surpreendida pela mudança do clima de sexta para sábado, mais ventoso e mais frio. E talvez tenha achado que aquecer o pneu médio no Qualify seria mais fácil do que foi. A Ferrari tem trabalhado duro para que seu carro poupe os pneus ao longo das corridas, mas isso retarda o aquecimento dos pneus. A Mercedes e a Red Bull gastam mais seus pneus, mas se beneficiaram da baixa degradação de Baku, onde aquecer bem os pneus no Qualify foi fundamental na corrida. Mas também é justo dizer que ao longo da temporada, a Ferrari não foi tão eficiente quanto a McLaren na gestão da degradação térmica. Se fosse, não estaria em terceiro no campeonato, 337 pontos atrás da McLaren. Em Baku, o bom funcionamento do pneu médio exigia mais voltas, a menos que a cera tivesse sido eliminada antes do Qualify. Vasseur comentou que a Williams fez isso com o jogo com que Carlos Sainz conquistou o segundo lugar no grid. Foi mais um indício de que a Ferrari não soube usar os pneus corretamente. A Williams conseguiu um pódio, o que mostra que a Ferrari também podia chegar lá se seus carros largassem mais para frente. Só que a Williams executou muito melhor o fim de semana de Sainz do que a Ferrari. Como Vasseur ressalta, desde as férias de agosto, o SF25 tem se mostrado capaz de conquistar resultados muito melhores do que em Zandvoort, Monza e Baku. O fato de não ter conseguido tem muito a ver com a execução incorreta nos momentos mais importantes. Leclerc está na lista dos 5 melhores pilotos da Fórmula 1 atual da maioria dos especialistas. E Hamilton, mesmo não estando nesse grupo enquanto se adapta à vida na Ferrari, continua a ser, estatisticamente, o melhor piloto da história da Fórmula 1. Mas nenhum deles esteve em sua melhor forma nesta temporada. O ano de Hamilton tem oscilado muito. No ranking do The Race, que atribui pontos a cada piloto de acordo com sua classificação em cada grande prêmio, Hamilton está apenas em 14º entre 21 pilotos. Há algum tempo, Hamilton disse que era inútil e sugeriu que a Ferrari o substituísse, mas recuperou a forma nas férias de agosto e tem dado sinais de melhora. Essa evolução envolve menos experiências de acerto nos treinos e também a tentativa de se adaptar melhor ao comportamento do carro da Ferrari, em vez de tentar fazê-lo repetir as reações com que se acostumou em seu longo período na Mercedes. Mas mesmo evoluindo, ele cometeu uma infração por excesso de velocidade em Zandvoort, que comprometeu sua corrida em Monza, e ainda não chegou ao pódio nos grandes prêmios desta temporada. Leclerc já conseguiu 5 pódios nesse ano, mas também cometeu alguns erros, como no seu desastroso Grande Prêmio da Inglaterra e em Baku, onde ficou furioso com ele mesmo com a batida no Q3, que ele definiu como um erro de novato. A causa do acidente de Leclerc foi uma escolha errada que ele fez no acerto do carro e lhe tirou velocidade. Ele desfez essa opção antes do Qualify, mas não conduziu a sessão corretamente. Talvez a vitória estivesse fora de alcance, considerando como Verstappen e seu Red Bull estavam rápidos, mas certamente Leclerc pretendia repetir o segundo lugar que conquistou em Baku em 2024, e não conseguiu tanto por ele quanto pela Ferrari. 12 meses atrás, a vitória da Ferrari no Grande Prêmio da Itália deu início a um final de 2024 promissor. Seguiram-se mais 2 vitórias e uma reação tardia ao domínio da McLaren no campeonato de construtores, e isso deu razões para se iniciar 2025 com otimismo. Mas esta temporada tem sido caracterizada pelo desempenho decepcionante do SF25, que a Ferrari não consegue corrigir. A Ferrari nega que o problema do carro seja a necessidade de adotar mais altura do solo, ou que a correção da suspensão traseira adotada em Spa, após a atualização do assoalho na Áustria, tenha sido projetada para resolver essa deficiência. Mas na Hungria, onde Leclerc fez uma pole position surpreendente, mas caiu para 4º na corrida, comentava-se que a Ferrari tinha, quase com certeza, rebaixado o carro o máximo possível para gerar mais downforce no Qualify.
Depois, precisou controlar o inevitável desgaste da prancha do assoalho, aumentando as pressões dos pneus e ajustando o acerto nos pitstops. É sabido que em algumas corridas desta temporada, a Ferrari pediu aos pilotos para aliviar o acelerador e até frear nos trechos de alta velocidade, não por precisar economizar combustível, e sim porque isso reduz a carga aerodinâmica, o que aumenta a altura do solo e protege a prancha. Todas as equipes de ponta admitem que estão se concentrando nas novas regras de 2026 e tentam gastar o mínimo possível com os carros de 2025. Mas considerando como está apertado o grid neste último ano de regulamento, ninguém conseguiu tirar o pé totalmente. O novo assoalho que a Red Bull introduziu em Monza, por exemplo, mostra que ela ainda está se esforçando muito na esperança de pressionar a McLaren. Sabe-se que o túnel de vento da Ferrari está totalmente dedicado ao modelo de 2026 desde meados de junho, um mês antes do plano original. Se a Ferrari estivesse na disputa pelo campeonato, o desenvolvimento do carro de 2025 teria ido até mais tarde, mas como não está, o SF25 não vai receber mais nenhuma atualização desenvolvida no túnel de vento. As atualizações programadas para setembro foram canceladas e não se planeja investir nem em desenvolvimentos de CFD, que não passam pelo túnel de vento, a exemplo do que fez a Red Bull quando criou seu novo assoalho. Até o final da temporada, a Ferrari só introduzirá componentes específicos para cada pista, como pequenas mudanças nos perfis das asas e nos dutos de freio. De qualquer maneira, as atualizações que a Ferrari fez não têm sido muito eficientes, e pode ser que as restrições de flexibilidade introduzidas nesse ano tenham estreitado ainda mais a janela de acerto do carro. A nova suspensão traseira e as mudanças no material dos freios adotadas no início de 2025 também parecem ter dificultado a otimização das frenagens, o que desestabilizou os pilotos, principalmente Hamilton. Mesmo que a McLaren tenha vencido o Campeonato de Construtores de 2024, a superioridade dela neste ano surpreendeu a concorrência, mas também é verdade que o nível de desempenho da Ferrari tem sido decepcionante. A Ferrari é a única das 4 equipes grandes que ainda não venceu nenhuma corrida nesse ano, exceto a Sprint Race da China, e nenhum dos 7 circuitos finais é favorável a essa versão da Ferrari, como Las Vegas pode vir a ser para a Mercedes. Se a Ferrari terminar o ano sem vitórias em grandes prêmios, esse recorde negativo vai colocar o SF25 lado a lado com carros desastrosos, como os de 2014 e 2016, que estão entre os piores na longa e orgulhosa história da Casa de Maranello na Fórmula 1.